pessoal, está acontecendo agora no momento, ó. Você pode acompanhar ao vivo, tá? Acontece agora uma audiência na Assembleia Legislativa do Estado do Arizona, uma audiência sobre a integridade eleitoral, com o time de advogados do presidente Trump e também testemunhas. Lembram que na sexta-feira passada ocorreu uma audiência parecida no estado da Pensilvânia e agora está acontecendo no Arizona. Eu tô aqui acompanhando ao vivo, depois eu volto trazendo updates para vocês de como anda, né, todo esse processo, que todo dia tem novidade. Voltamos já. Estamos acompanhando aqui ao vivo essa audiência na Assembleia Legislativa do Arizona. Como eu expliquei para vocês, ocorreu uma na Pensilvânia, né? E eles vão trazer testemunha agora, testemunhas que já fazem parte do affidavits, né? Dos testemunhos juramentados que constam nos casos jurídicos movidos pela equipe de advogados do presidente Trump. Mas essas audiências no Legislativo, ela tem um objetivo diferente, tá, gente? Porque a Constituição americana, ela dá poder total ao Legislativo para resolver impasse em eleições contestadas como essa. Não necessariamente essa decisão tem que vir da Justiça, mas pela Constituição o Legislativo pode resolver, tá? Nós vamos ter em dezembro, no dia 14 de dezembro, a eleição do Colégio Eleitoral. Eles enviam essa decisão do Colégio Eleitoral para o Congresso e o Congresso se reúne em janeiro e decide se aprova a decisão do Colégio Eleitoral ou não, né? Pela Constituição americana, o Legislativo, ele tem poder de decisão sobre eleições contestadas como essa, né? Então é isso que essas audiências estão tentando fazer, trazer ali as provas, trazer as testemunhas e mostrar para os legisladores, né, que há, né, evidência de fraude, que essa eleição, a integridade da eleição está em jogo, né, e tentar convencê-los de usar, né, como a Constituição diz no artigo 12 da Constituição americana. E aqui você tem um profissional falando do domínio, uma testemunha, né? A little bit of history, and I can show you some charts on the DNA of these machines, but the common or outside threats. Ele acabou de falar que os votos, eles podem ser manipulados, eles podem ser deletados, eles podem ser transferidos. Error ballots in large numbers. So all of these votes, they could get put into a batch file, and then the administrator of that voting or tabulation system can say, okay, there's 8,000 votes in this batch file, or there's 5,000 votes in this batch file, and they can say, well, I think, this batch will just make this go to this candidate. Eles podem manipular os votos, podem trocar de um para o outro, que a máquina dá esse acesso. Então terminou agora o depoimento, um depoimento impressionante, tá? O Phil Waldron, que é o que vocês viram aí nos meus stories, ele é coronel do Exército e ele também é um especialista em TI, né? A tradução em português, em TI. Interessante do depoimento do coronel, ele falou de um e-mail anônimo que foi enviado para a divisão criminal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Esse e-mail veio de um técnico da Prima County, né, do condado Prima, em Arizona, alegando que 35 mil votos fraudulentos foram injetados nos sistemas enviado aí para democratas em Prime County, tá? E o coronel Phil Waldron, ele explica que essa informação vai ao encontro do que eles observaram na análise dos dados. Explicou também que isso tudo pode ser verificado se eles auditarem as máquinas, tá? E os pendrive, por isso que tem tanto pendrive sumido, gente. Vocês estão sabendo disso, né? Que existem vários pendrives com votos simplesmente sumidos. Isso está acontecendo na Pensilvânia, vamos ver no Arizona também. Mas ele diz que isso pode ser facilmente investigado, tá? E ele falou também, outra informação que ele falou no testemunho foi que Maricopa, o condado de Maricopa não validou as assinaturas de 1,9 milhões, que são 1,9 milhões de votos fraudulentos. Também ele falou bastante sobre o domínio. Ele disse que a equipe dele hackeou o domínio, conseguiu hackear e conseguiu ver que esse domínio estava conectado à internet, e ele falou o seguinte, abre aspas, identificamos quase uma dúzia de maneiras de injetar ou interditar para manipular os votos, falou o coronel Phil Waldron,
Em seu testemunho hoje na Assembleia Legislativa do Arizona, ele explicou que sua equipe conseguiu hackear o Dominion em alguns minutos e que descobriu um malware, que os hackers descobriram um malware e eles conseguiram ver as mudanças nas cédulas eleitorais das máquinas em Michigan. Ele explicou também que algoritmos inseridos na votação local de Michigan após o dia da eleição foram usados para mudar a votação. Ele explicou também em seu depoimento que esses dados das urnas foram movidos por meio ou de remoção física ou adição de um disco rígido. Abre aspas, identificamos quase uma dúzia de maneiras de injetar ou interditar para manipular votos, explicou o coronel Phil Waldron em seu testemunho hoje no Arizona. E mais updates sobre esse processo das eleições dos Estados Unidos, o juiz federal que supervisiona o processo eleitoral da advogada Sidney Powell na Georgia, no estado da Georgia, emitiu uma ordem de restrição temporária na noite de ontem, de domingo, declarando que os funcionários eleitorais do estado estavam proibidos de limpar ou alterar as urnas de votação da Dominion usada nas eleições de novembro, porque eles estavam querendo limpar a máquina da Dominion, fazer um update no software. Por que será? Se é um processo litigioso no estado envolvendo essas máquinas, por que tanta pressa em limpar todo o sistema? Senso comum 101, né, gente? Senso comum para iniciante. Senso comum para iniciante. Bom, o juiz declarou que os réus, e os réus, no caso, são os membros do Conselho Eleitoral Estadual, o presidente Brad e a vice-presidente Rebecca Sullivan. O juiz declarou que eles estão proibidos e impedidos de alterar, destruir ou apagar ou permitir qualquer alteração de software ligada às máquinas da Dominion. E essa ordem de emergência foi a terceira emitida em poucas horas por esse juiz, porque parece que eles tentavam ali reverter. Por que será, gente? Quem não deve não teme, né? Quem não deve não teme. Mas a advogada Sidney Powell, ela pede na justiça que as máquinas de votação da Dominion sejam apreendidas imediatamente para auditoria forense. Sobre esse processo da Sidney Powell na Georgia, que é chamado de processo de alto nível, tá, gente? Esse processo da Sidney Powell já está sendo chamado de processo de caso eleitoral de alto nível na Georgia. O juiz, ele agendou audiência pública para ouvir testemunhas. Será realizada na sexta-feira, no dia 5 de dezembro. Quando eu digo que isso está só começando, gente, isso está só começando. A advogada Sidney Powell também entrou com seu processo em Michigan, como noticia o The Epoch Times. O The Epoch Times traz um artigo com a fala de uma das testemunhas desse processo da Sidney Powell em Michigan, que é o especialista que trabalha no Allied Security Operation Group. Ele trabalhou também na NASA e no MIT. E a testemunha, esse grande especialista, o nome dele é Ramsland, ele disse o seguinte, gente, que houve 4 picos que são fisicamente impossíveis, totalizando quase 385 mil cédulas processadas em um intervalo combinado de 2 horas e 38 minutos. Ele concluiu que a Dominion sozinha é responsável pela injeção ou fabricação de 290 mil votos ilegais em Michigan, que devem ser desconsiderados, conclui o especialista, né? Então, 290 mil votos em Michigan são ilegais, de acordo com esse especialista, que é testemunha do caso aí, do caso da Sidney Powell em Michigan, tá, gente? Isso é quase o dobro do número de cédulas pela quais Biden está liderando Trump, que é aproximadamente 150 mil votos. Então, Biden lidera Trump em Michigan por 150 mil votos. Todo mundo sempre achou estranho esse gap, tá? Essa distância de 150 mil votos. E aí você tem, então, que 290 mil votos foram ilegais em Michigan, de acordo com essa testemunha. Interessante também é o depoimento do Dr. Navy, o sobrenome dele vai ser difícil de pronunciar, Navy Keshavania, acho que é Keshavania, Dr. David Keshavania, ele que tem PhD em Engenharia e Tecnologia e recebeu treinamento avançado na CIA
NSA e DHS. Em sua declaração juramentada, ele diz acreditar, abre aspas, que os cartões de memória USB foram usados para facilitar o acesso interno administrativo para interromper as operações de votação e impactar contagem de votos em Michigan, Georgia, Pensilvânia, Arizona e Wisconsin. Fecha aspas para o Dr. David Keshavania. Novamente, ele que tem PhD em Engenharia e Tecnologia e ele é uma das testemunhas juramentadas do caso também. E é interessante porque o que ele acabou de falar vai ao encontro do que a gente acabou de ouvir, né? Do que eu acabei de ouvir do coronel do Exército, Phil Wallen, na audiência no Arizona, né? Então, você tem aí múltiplos especialistas dizendo, né, em suas análises, dizendo praticamente a mesma coisa de como esses votos foram manipulados, né, que é também muito parecido com a audiência na Pensilvânia, outras testemunhas dizendo algo bem parecido, e aí nós temos aí, gente, o processo, né, desenhando. O Comitê do Senado em Michigan deve se reunir amanhã, terça-feira, dia 1º de dezembro, para ouvir depoimentos sobre a contagem de votos ausentes, que será aí uma outra audiência, né, como a gente teve no Arizona, como está tendo no Arizona hoje, como tivemos em Pensilvânia na sexta, e essa é uma das estratégias também do time legal do Trump, né, trazer essas testemunhas para o legislativo, para que eles possam dar o seu testemunho, mostrar as evidências, porque pela Constituição americana, como eu expliquei para vocês, o legislativo pode resolver esse impasse dessa eleição, tá, gente? Pela Constituição americana é deles a autoridade de resolver isso. Quanto mais os especialistas estatísticos examinam os dados, mais eles ficam convencidos de que Biden não venceu. Esse aqui é o artigo do The Spectre, e o artigo começa exatamente dizendo, né, que vários analistas estatísticos examinaram atentamente os números públicos, né, e eles encontraram aqui, ó, uma crescente corpo de evidências variando de simples auditorias eleitorais a complexas análises quantitativas sugere que a tabulação dos votos foi caracterizada por chicanas suficientes para alterar o resultado da eleição. Consequentemente, um consenso foi desenvolvido gradualmente entre os auditores das informações disponíveis, divulgada pelos estados. Isso contradiz a narrativa, né, dos democratas e da mídia. Então, junta a isso, gente, que os números não fazem sentido para todas as outras. Tudo isso, as outras evidências e testemunhas que temos, como que os observadores republicanos não puderam ficar no local da contagem dos votos. Na Georgia, no estado da Georgia, mentiram que houve um vazamento de água. Isso é uma mentira, já provada que foi mentira, né? Os papéis ali da empresa que veio olhar, não foi um vazamento de água, foi um toalete que estava entupido, mas que não tinha nada a ver com o local da votação, mas eles mandaram todo mundo embora e só quem ficou foi as pessoas da tabulação do computador. Pra quê? Por quê? Aí os números não fecham. Aí você tem essas evidências e você tem as analistas ali dizendo que os números não fecham. Aí bota os dois juntos, ó. Qual é a dúvida? A minha opinião, que vocês sempre me perguntam, aqui vai a minha opinião. Eu não tenho mais nenhuma dúvida que o presidente Trump ganhou. Não tô falando nem de fraude, que a fraude já tá descarada aí. Não tem como ter dúvida se houve fraude ou não, já é fato. Eu não tenho mais nenhuma dúvida de que o presidente Trump ganhou essa eleição. Olha todas as evidências e lembre que na noite da eleição ele ganhava em todos os estados e que simplesmente eles pararam de contar os votos. 5 cidades de 5 estados diferentes pararam a contagem dos votos na noite da eleição sem nenhuma explicação. E até agora eles querem acreditar que foi, coincidiu, 5 estados, 5 lugares diferentes. E é quando tudo isso começa. Você tem algum... Pra mim, eu não tenho dúvida, tá, gente? Eu não tenho dúvida, mas essa é a minha opinião. Agora é a gente saber, né, como é que vai ser todo esse processo, né, judicial ou no legislativo, né? Como eu disse pra vocês, tem aí a chance do legislativo puxar a sua tarefa constitucional e decidir essa eleição. E aí eles teriam que votar. Cada estado vota, cada estado tem direito a um voto. Cada estado vota quem é o presidente, quem é o vice-presidente. É assim que funciona. Constituição americana.
tá? Ou ver aí o que a justiça vai decidir. O maior desafio do presidente Trump, gente, é o tempo. Ele tá correndo contra o tempo, ele não tem tempo para o processo da justiça, né? O processo da justiça dele tá muito desenhado para a Suprema Corte, e para chegar até a Suprema Corte leva tempo. E você tem que o colégio eleitoral já vai se reunir agora, dia 14 de dezembro, né? Depois dessa reunião do colégio eleitoral vota. Esse voto é colocado no envelope, vai para o Congresso, e o Congresso tem uma audiência, né? Tem uma sessão do Congresso, é realizada no dia 6 de janeiro de 2021. Então, o Congresso ele abre o envelope dos votos do colégio eleitoral e ele certifica. O Congresso, pela Constituição, o Congresso pode sim, um grupo de legisladores, pode sim chegar ali no dia 6 e dizer, ó, essa eleição tá no limbo. Essa eleição tá no limbo, tem muita aqui denúncia de fraude, não dá para acreditar, não dá para certificar essa decisão, vamos votar porque sim, porque o Congresso, os legislatures têm esse poder constitucional. Então, aí estaria a melhor chance do presidente Trump, e por isso que o time, né, como você viu, o time tá realizando. E por isso que eles estão realizando, tá, gente, essas audiências nas assembleias legislativas desses estados, né, desses 5 estados, para mostrar exatamente, né, que a integridade eleitoral foi comprometida, levando testemunhas de peso, e é por isso que isso tudo está acontecendo. In September, President Trump told his supporters that the election could eventually land in the laps of the Congress, in which case he would have an advantage to win. We have an advantage if we go back to Congress. Does everyone understand that? Paul Engel is a speaker and author of the book The